Bom dia! Há alegria no nosso coração por estarmos na Escola Dominical Online estudando a Bíblia. Aos novos que começam hoje, estamos contentes com a presença de vocês. E aqueles que já estão há algum tempo, nos alegramos também porque temos aprendido muito na Palavra de Deus. E eu quero convidar a todos para abrirem as suas Bíblias hoje no Evangelho de João, o capítulo 14. E nós vamos ler do versículo 16 até o 31. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 ao versículo 31. E vamos estudar hoje, Deus é o nosso Consolador. Deus é o nosso Consolador. Bíblia aberta, vamos ler. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo a paz a vocês. Minha paz vos dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe desse mundo está vindo, ele não tem nenhum direito sobre mim. Mas o mundo precisa saber que eu amo o Pai e que por isso faço tudo o que ele manda. Levantem-se, vamos sair. A palavra foi lida e após a sua leitura é importante rogarmos a Deus a orientação dele no estudo desta manhã. Vamos orar. Senhor Deus, nos alegramos maravilhosamente bem por lermos a tua palavra e recebemos o teu alimento, o teu conforto, o teu fortalecimento. Principalmente quando lemos esse texto mostrando a ação tua a nosso favor. Foi para o Pai, para a eternidade, está à direita de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e mandou o seu Santo Espírito. Nos alegramos porque ele habita em nós e ele tem falado ao nosso coração e ele tem proporcionado a nós a orientação para termos uma vida agradável a ti. Vem, Senhor, nos abençoar no estudo da tua palavra. E esteja, ó Pai, acompanhando também os que estão nesse momento estudando conosco. Agradecemos por esta hora e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Há um princípio social muito importante. O homem não é uma ilha. Ou seja, nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Podemos nos sentir sós, abandonados muitas vezes, mas nunca estamos sós. E nós que temos uma vida cristã, nós que temos uma intimidade com Deus,
essa presença real, viva, através do Espírito Santo. Ele é que nos dá a alegria e a satisfação de nunca nos sentirmos sozinhos, porque Ele está em nós. Ele é chamado de o Paráclito Divino, ou seja, o Consolador. Às vezes as palavras, as colocações em momentos vários da nossa vida, principalmente nas horas de tribulação, dificuldade, nós sentimos um consolo tão grande no nosso coração. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. E Ele está ao lado dele, Ele é esse Consolador, alguém para auxiliar em todas as situações. Em todos os momentos da nossa vida nós temos o auxílio dado através do Espírito Santo, que nos conforta, nos consola, nos dirige, nos guia. Nós aprendemos lá na Confissão de Fé de Westminster uma definição bem clara sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedendo do Pai e do Filho, da mesma substância e igual em poder e glória, e deve-se crer nele, amá-lo, obedecê-lo e adorá-lo, juntamente com o Pai e o Filho, por todos os séculos. Nós adoramos o Deus triuno. O Deus Pai foi o Criador, o Deus Filho, o Salvador, e agora o Deus Espírito Santo é o Consolador. É aquele que está conosco, agindo presente após a ascensão de Jesus ao céu. Jesus hoje está à direita de Deus, é nosso advogado junto ao Pai, e o Espírito Santo foi derramado e foi dado a nós, e ele está atuando até a volta de Jesus Cristo. O grande pastor Billy Graham fez uma colocação muito sábia para nos orientar, né? Deus, o nosso Consolador, através do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo entre os homens, nos 3 períodos da história, pode ser definida com 3 palavras: sobre, com e em. Ele está sobre, ele está com e ele está em. No Velho Testamento, a presença do Espírito Santo era temporária, não era permanente. E nós podemos, quando lemos o Velho Testamento, percebemos a sua manifestação, mas temporária. Ele entrava e saía do homem. Agora, no Novo Testamento já é diferente. Quando a gente lê no segundo capítulo de Atos em diante, a Bíblia diz que ele está no povo de Deus. Ele está em nós. Ele está conosco. Ele atua na hora presente. Ele está presente no mundo atual, em nós, na sua igreja. E em 1 Coríntios 6, 19 a 20, né, nós aprendemos: ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Ele habita em nós, que habita proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É tão bom saber disso. Pertencemos a Deus, somos do Senhor. Ele atua em nós, Ele cuida de nós, Ele zela de nós, principalmente porque nós temos a presença de Deus em nós através do Espírito Santo. Primeiro ponto importante: Deus, o nosso Consolador, através do Espírito Santo. Nós recebemos essa dádiva, esse presente, dado por Deus. É pela vontade de Deus. Quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, nós tomamos conhecimento da palavra de Jesus Cristo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Veja como é maravilhoso, né? A ação do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Todos cumprindo seus papéis dentro da história da nossa salvação. E agora, quem está atuando é o Deus Espírito Santo. E ele foi dado, essa dádiva, Jesus rogou ao Pai e foi dada essa dádiva a nós de forma permanente. Através do profeta Joel, havia a profecia de que haveria o derramamento do Espírito sobre toda a carne. Joel 2, depois se você tiver um tempo, leia essa profecia, que seria derramado de forma permanente o Espírito Santo na vida do povo de Deus. E isso teve a realização do Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2 também, do versículo 1 a 4.
houve a manifestação ali do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Era o momento em que era a hora que ele viria de forma permanente ali, as pessoas puderam ter essa experiência profunda ali, aquelas 120 pessoas reunidas no cenáculo tiveram essa experiência profunda ali, naquele momento todo especial. E por quê? Porque o propósito divino é oferecer orientação para o seu povo e agora com sua presença. O Espírito Santo está a agir em tudo e principalmente a agir em nós. E ele habita em nós. E ele é o nosso consolo permanente. Em João, no capítulo 16, de 8 a 10, nós descobrimos uma coisa muito importante. E quando ele vier, porque ele veio ali, manifestou há 2000 anos atrás, e ele está atuando há 2000 anos atrás no povo de Deus, em todos os séculos, em todos os milênios. Como vencerá o mundo do pecado? Porque ele convence, é ele que abre os olhos das pessoas. Da justiça e do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, porque cada um cumpriu a sua parte. O Pai criou, o Filho salvou e agora o Espírito Santo vem e atua, é o Consolador, é o Regenerador, é o que opera. No ato da conversão, aí nós vemos isso. Quando o homem recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o aceita como Senhor, arrepende seus pecados, é tocado profundamente. Deus tira aquele coração de pedra e coloca um coração segundo o querer de Deus, é a ação do Espírito Santo. Então, sem ela, sem a ação do Espírito Santo, o homem não chega até Cristo. Você está hoje ouvindo, aprendendo, você recebeu Jesus como seu Senhor, né, o dono da sua vida, como seu Salvador, graças à ação do Espírito Santo. Ele que abriu os seus olhos, ele que abriu os nossos olhos. E a gente vê isso claramente em 1 Coríntios 12, 13. E a gente tem, a partir desse instante, uma vida plena. E a gente produz o fruto do Espírito. E aí, veja bem, a partir do instante que o Espírito Santo habita em mim, eu recebi Jesus como meu Senhor e Salvador, ele é o dono da minha vida, ele vai me transformando, ele vai me, é o que nós chamamos, né, teologicamente, me santificando, me purificando. E ele vai produzindo em mim o que em Gálatas 5:22 nos orienta. Mas o fruto do Espírito vai produzindo amor, alegria, ele produz alegria em mim, paz, longanimidade, ou seja, paciência, tolerância, benignidade, que é ser bom por dentro, e bondade, ser bom por fora, demonstrando nas minhas atitudes a bondade, a benignidade de Deus que habita em mim, fidelidade, a fé, mansidão, ele me dá realmente o controle e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, ele produz isso em nós. E ele vai transformando, mudando, né? Nesse fruto do Espírito. Às vezes há um gomo ali que não está muito adequado, a gente roga a Deus e ele vai transformando através do Espírito Santo. Agora vejam bem, em segundo lugar, Deus é o nosso Consolador, é uma dádiva dada por ele, que é o Espírito Santo, mas em segundo lugar, nós temos a presença do Consolador. Quando nós vemos lá no Evangelho de João, o capítulo 14, o versículo 16 e 17, nós aprendemos, a fim que esteja para sempre convosco. Não estamos sozinhos, temos a sua manutenção diária na nossa vida, porque ele habita convosco e estará convosco. O Espírito Santo está conosco em todo o tempo, a partir do instante que nós passamos a receber Jesus como Senhor e Salvador, ele habita em mim, ele passa a morar na minha vida e ele passa a agir em mim até o momento que eu estiver nesta vida, né? Até a hora que o Senhor me chamar para morar, para ir para a casa do Pai eternamente. Ele está atuando, ele está agindo, ele está operando com a sua presença. É uma dádiva e temos agora a presença. E isso é claramente mostrado na pessoa de Jesus Cristo em seu batismo. Então, Jesus Cristo recebeu o batismo de João Batista. E aí nós vemos daí Marcos, no capítulo 1, versículo 10 a 11. Vejam bem, assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, a voz do Pai. Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo.
algumas traduções. Aí nós percebemos claramente o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós nunca veremos o Deus Pai, né? Mas quando nós vemos Jesus, nós vemos o Pai e vemos o Espírito Santo, né? Então, ele é a encarnação de Deus. Jesus Cristo encarnou-se, ele é a mostra. Olhei para Jesus, olhei para o Pai, olhei para o Espírito Santo, né? Então vejam que experiência maravilhosa ali, Jesus Cristo no seu batismo mostrando, né? E ali atuando, né? E percebemos que em todo o ministério de Jesus Cristo, né? Quando nós lemos Atos 10, 38, percebemos a ação do Espírito Santo em tudo que Jesus Cristo realizou. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. É tão bom saber, Deus é o nosso Consolador, Ele está conosco, Ele esteve com Jesus Cristo. E é maravilhoso saber que Jesus operou maravilhas, mostrando o seu poder, o poder divino. Ele fez coisas que a ciência não pode fazer hoje. Ele curou cegos, ele curou surdos, ele curou pessoas coxos, aleijados, ele curou lepra. Ele fez maravilhas que até hoje a ciência não consegue fazer, porque ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que atua, opera. E ali percebemos a ação do Espírito Santo, operando ali no seu ministério. Mas vemos também, o apóstolo São Paulo declarou que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Isso nós temos que estar atentos, nós temos que cuidar do nosso corpo, porque o Espírito Santo habita em nós. Quando nós lemos isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Então a presença dele produz uma vida espiritual autêntica e festiva. Mesmo nos momentos complexos, nas situações que vêm as tempestades da vida, há um conforto no nosso coração, porque o Espírito Santo nos dá uma alegria espiritual que vai além das circunstâncias. Mas vejam bem, além de Deus ser o nosso Consolador, é uma dádiva dada por Deus, temos a sua presença em nós, também a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, versículo 26, aprendemos: esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então ele veio com propósitos definidos, ele veio com uma missão. É uma dádiva, ele está presente, ele tem uma missão. Ele veio com propósitos para oferecer o conforto, para nos ensinar, para nos orientar e muitos outros benefícios. Por isso é importante, antes de lermos a Bíblia, sempre pedirmos a direção de Deus, a iluminação de Deus, para que Ele nos ilumine ali no momento que estamos lendo a Bíblia. A Bíblia é um livro muito especial, porque a gente lê a Bíblia junto com o autor. Então, através do Espírito Santo, ele vai ali nos ensinando, nos orientando. E aprendemos que a sua obra é fundamental para a expansão universal do cristianismo. O cristianismo começou lá em Jerusalém, quando houve a manifestação do Espírito Santo, e faz 2000 anos, mais de 2000 anos, e ele expandiu por todas as nações. Começou em Jerusalém, foi para a Judéia, Samaria, e agora está alcançando os confins da terra. Até o momento em que chamar os últimos escolhidos, porque daí virá, Jesus Cristo virá, ele estará atuando para a expansão do cristianismo. E quando nós lemos a Bíblia, nós temos um panorama bíblico que mostra a pessoa do Espírito Santo. Uma pessoa, né? São 3 pessoas na Trindade. Essa palavra Trindade foi criada por Tertuliano, dos pais da igreja. E na Bíblia nós vemos claramente as 3 pessoas, como pudemos ver há pouco no batismo. E a ação dele ele consola e conforta. Então naquelas horas difíceis não precisamos nos preocupar. Às vezes nós não temos palavras para expressar as pessoas, para tentar consolar as pessoas, mas não se preocupe. Peça a Deus que Deus esteja atuando, dando porções dobradas do Espírito Santo na vida daquela pessoa e consolando a pessoa. A Bíblia nos diz, lá em João capítulo 14, versículo 16, e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então nós temos a sua presença.
No panorama bíblico também aprendemos, não é? A missão dele. Ele guia a verdade. Quando nós lemos isso lá em João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele é o Espírito da verdade. Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então é tão bom saber buscar a orientação de Deus em oração, porque o Espírito Santo vai nos dando, nos guiando e viver na verdade, porque o Espírito Santo é a verdade. E é tão bom saber que em todos os momentos da nossa vida, momentos fake news que hajam por aí, o Espírito Santo mostrará a verdade e levará-nos à verdade. Veja bem, também, no panorama bíblico encontramos a missão dele, que ele redime e regenera. É ele que muda o coração, é ele que transforma completamente. Tito 3:5 nós aprendemos. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele lava, ele purifica, ele atua, né? É maravilhoso saber que todos os nossos pecados são perdoados em Cristo Jesus. E essa certeza, essa segurança, essa certeza da salvação eterna é dada pela presença do Espírito Santo. E diariamente ele vai nos regenerando, vai nos limpando. Diariamente nós somos transformados, somos santificados pela ação do Espírito Santo. Mas também ele nos assiste. Nunca estamos sozinhos em nenhum momento. Por mais que sejamos no leito no hospital, sejamos em um local sem a presença de pessoas ou de nossos familiares, nossos queridos, ele está ali conosco nos assistindo. E em Romanos capítulo 8:26 nós aprendemos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Ele está ali nos ajudando, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele que leva as nossas orações a Deus. Ele que adequa as orações para chegar até o trono da graça de Deus, até o altar de Deus. Nós temos aí a ação do Espírito Santo, ele nos assiste. Também ele ordena. Veja bem, ele ordena. Lá em Atos 13:2 nós aprendemos. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Então ele está direcionando, ele está ordenando. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu tenho chamado. Porque ele está coordenando, ele está direcionando tudo, né? E também ele santifica, ele nos purifica, ele nos lava completamente de todos os nossos pecados, e ele vai nos transformando diariamente pela nossa leitura da Bíblia e pela oração. Ele vai atuando poderosamente em nossas vidas. O texto de Romanos capítulo 15, versículo 15 e 16 nos diz: contudo vos escrevi em parte com certa ousadia, mas no sentido de avivar a vossa memória, em virtude da graça que me foi concedida por Deus Pai, de ser ministro de Cristo Jesus junto às nações, e serviço do Evangelho de Deus Pai, a fim de que as nações se tornem oferta agradável, santificada pelo Espírito Santo. Então nós somos santos, no sentido de separados. A nossa santidade está, nós somos separados de tudo aquilo que não honra a Deus para aquilo que agrada e honra o nosso Deus. Mas vejam bem, ele também ilumina as nossas mentes. A sua missão é essa, iluminar. Por isso nós oramos antes de ler a Bíblia. Pedimos a iluminação de Deus, porque a revelação toda já está dada, que é a palavra de Deus, a Bíblia. E ele ali, quando nós estamos lendo a Bíblia, ele vai nos iluminando, né? Porque homens santos, guiados pelo Espírito Santo, foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia, para deixar registrada para nós. E hoje a revelação toda já está colocada, porque Jesus é a última revelação. A partir de Jesus veio, encerrou esse processo da revelação, né? Mas ela está toda contida na Bíblia. E quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos sendo iluminados. Por isso que a gente ora para que Deus nos ilumine e nos oriente. Então nós temos hoje a revelação completa, porque Cristo completou, encerrou com a sua vinda a revelação de Deus. Então hoje nós temos Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a revelação total do Senhor. E é maravilhoso saber que quando nós estamos lendo a Bíblia, ali na revelação de Deus, a sua palavra, nós estamos sendo iluminados pela presença do Espírito Santo.
ele sela. Então nós temos hoje um selo, né? A garantia da salvação eterna, a garantia da vida eterna pela presença do Espírito Santo. Isso nos é dado claramente a orientação em Efésios, capítulo 1, o versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Nós temos um selo em nós, uma garantia já da vida eterna. Nós já podemos sentir dentro de nós o céu que vamos ter com Deus, a eternidade com Deus. Nós já sentimos a sua presença real, viva, poderosa nas nossas vidas. Mas também, no panorama bíblico ainda, a missão do Espírito Santo. Ele convence o pecador. Isso é tão bom, né? Saber que ele convence. E nós aprendemos em João capítulo 16, de 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, ele é que convence, porque não creem em mim. Ele que dá o dom da fé para que eu creia em Jesus Cristo. Da justiça, porque vou para meu Pai. Então é bom saber que nós temos um Deus justo. Por mais que passamos por injustiças, mas nós temos um Deus justo que age. E não me vereis mais e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Nós não precisamos temer nossos inimigos, nem o inimigo maior, que é o próprio Satanás, porque ele já está julgado, ele já está condenado. Então nós estamos na luz, vivemos na luz, que é dada pelo Senhor Jesus. E nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Não há. E nada poderá nos separar, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E agora temos a presença real, viva, do Deus Consolador, que é o Espírito Santo. Por isso, aprendemos. A obra essencial do Espírito Santo não é manifestar-se em expressões emotivas, não é essa obra dele, não é essa obra, ou capacitar homens para qualquer ação sensível, né, ligada à sensibilidade e à emoção. Sua atuação no homem ou no cristão, por excelência, resume-se nisto: levar esse mesmo homem a conhecer, essa é a função do Espírito Santo, ou reconhecer e confessar Jesus Cristo como Senhor. Reinaldo Purim nos orienta. Também, concluindo, a vida vitoriosa somente se alcança quando o Espírito Santo enche os nossos dias de experiência. Nós devemos estar diariamente sermos enchidos, cheios do Espírito Santo. Isso não nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos diariamente estar em comunhão e intimidade com Deus para estarmos cheios do Espírito Santo. Tem dias que a gente está cheio, tem dias que não. Então nós precisamos trabalhar, estar em intimidade com Deus para estarmos sempre cheios do Espírito Santo. E é uma ordenança. O apóstolo São Paulo nos orienta: enchei-vos do Espírito Santo. E de modo que os homens possam dizer: olha, estivemos com Jesus. Que as pessoas, nossa transformação seja tão intensa, tão imensa, que as pessoas possam dizer: estive com Jesus, pelo nosso comportamento, como servos de Deus, como cristãos, como aqueles que têm a intimidade com Deus. Por isso, nesta manhã, nós aprendemos, né? Nós não estamos sozinhos, nós somos mantidos totalmente pela presença do Espírito Santo em nós, porque é um Deus que é o nosso Consolador. É uma dádiva, nos alegramos por isso, temos a sua presença e temos aí a missão dele em nós, atuando em nós, nos usando para que possamos levar outras pessoas a conhecer o poder do Deus Pai, Filho e Espírito Santo e a ter a mesma alegria, a mesma certeza da vida eterna com Deus que nós temos graças à ação do Espírito Santo. E nós devemos, a nossa missão hoje é levar essa mensagem a outras pessoas. Nós não podemos ficar conosco com essa alegria, com essa satisfação da presença real, viva de Deus em nós através do Espírito Santo. Nós vamos levar essas boas novas, que há esperança ainda para a humanidade, a esperança através de Jesus Cristo. Por isso nós vamos, nesse final da escola dominical, cantar um hino que fala que é o apelo. E há tantas almas precisando escutar essa mensagem que estamos ouvindo agora. Que nós possamos ser portadores dela às pessoas, que Deus é o nosso Consolador, que realmente Ele pode nos consolar, nos ajudar e nos dar a alegria interior, que é a presença real, viva, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nós, graças à ação de Jesus Cristo. Porque em Cristo nós temos o perdão eterno
e temos a garantia da vida eterna e muito mais. Em Cristo temos a certeza que os nossos nomes estão escritos no livro da vida e vamos desfrutar com Deus para sempre. Por isso nós precisamos, através desse hino, levar essa mensagem a outras pessoas. O hino diz: alma, escuta, ó bom Senhor, a Jesus o Salvador. Ele é o único que pode nos dar toda essa certeza da vida eterna. Ele diz com terno amor: tu me amas, pecador. Das prisões te soltarei, as feridas curarei. Vim do céu por teu amor. Tu me amas, pecador? Minha glória tu verás. Isso é maravilhoso. Minha graça gozarás. Vida eterna te darei. Não te desampararei. Nunca, nós nunca. Ele é o nosso consolador em todas as fases da nossa vida. Ajudar-me, vem, Senhor, a entregar-te o meu amor. Faz, ó bom Jesus, que assim sejas tu que viva em mim. Que essa realmente possa ser a nossa oração e que Deus nos abençoe no final da escola dominical e online. E vamos agora cantar esse hino. Alma, escuta, ó bom Senhor, a Jesus o Salvador. Ele diz com terno amor: tu me amas, pecador. Das prisões te soltarei, as feridas curarei. Vim do céu por teu amor, tu me amas, pecador. Minha glória tu verás, minha graça gozarás. Vida eterna te darei, não te